Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos visualizar como se realizar o cálculo das instalações de hidrantes utilizando a norma de Santa Catarina. Bom, então o primeiro passo para que a gente possa realizar as identificações dos hidrantes corretamente, é necessário efetuar aqui a leitura dessa norma, onde aí podemos constatar as informações do tipo de tubulação a ser usado, o diâmetro. Então aí no caso, ele já vem pré-definindo, conforme o material que a gente for utilizar, o diâmetro da tubulação a usar, tubulação, tubos e conexões aí no caso. Então, conhecido as instruções da norma, realizamos então o traçado da tubulação utilizando o aço galvanizado e já determinando o diâmetro de 2,5 polegadas, recomendado ali pela norma. Bom, outra característica que também é apresentado aí na norma são os dados do diâmetro das mangueiras e a pressão de trabalho. Então, conforme o tipo de edificação que vocês vão estar atendendo, vamos supor que seja aí do tipo 1, teremos aí uma pressão de trabalho de 100 MCA e o diâmetro da mangueira de 40. Então, aqui já temos duas informações para se preencher lá no Prohidráulica quando realizar a identificação dos hidrantes. Acessando a ferramenta do dimensionamento, sistemas de hidrantes, vamos encontrar lá na janelinha a opção identificar os hidrantes, onde aí no caso já foi informado a pressão mínima da mangueira ou no hidrante e o diâmetro lá da mangueira, conforme o tipo, 40 milímetros. Então, uma informação que já vem até como default, já está preenchida lá no campo. Preenchido, voltando lá na norma, vamos também encontrar os dados de comprimento. Então, de acordo aí com os lances de mangueira, o comprimento máximo de cada linha. Então, no nosso caso, não chega a ultrapassar 15, 20 ou 25 metros. Aí, no caso, nossa edificação ela tem 3 metros de altura e o alinhamento da instalação está bem alinhada, então não chega a ultrapassar os 15 metros. Então, identificamos o comprimento da mangueira. Vamos trabalhar aí com 25. E voltando aí na norma, teremos aí mais alguns dados, rolando aqui o diâmetro para válvula, o tipo da mangueira, então aí todas do tipo borracha, e com isso o coeficiente de rugosidade acaba sendo aí o padrão de 140. Então, todas essas informações obtidas, podemos então entrar com a vazão. Então, lá na tabela, consultamos a vazão mínima, 70 litros por minuto. Voltamos lá e preenchemos o campo. Para a realização do cálculo, nessa janela, vamos entrar com os dados de vazão, pressão no esguicho para assegurar a relação entre a pressão e vazão exigidas tanto no esguicho de jato sólido como de esguicho regulável. Ele já puxou os dados lá da janela, lá da frente, e dando um OK, teremos então realizado o cálculo do fator de vazão lá no esguicho.
E dando um OK novamente, podemos então aplicar esse parâmetro, essa informação nos registros, no registro globo angular, posicionado aí na instalação. Dessa forma, realizamos a identificação para realizar o cálculo hidráulico da nossa rede de hidrantes. Aplicadas informações da norma no hidrante, podemos então partir para a opção do cálculo. E aí, através da leitura da instrução técnica do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, ela só traz o parâmetro de cálculo da vazão. Então, voltando aí na ferramenta, vamos utilizar o parâmetro de verificação e relatório da vazão mínima. A gente não vai dimensionar, porque a tubulação ela já está dimensionada. Essa norma ela já impõe, que deve ser utilizado 2,5 polegadas. Então, a gente não precisa dimensionar o diâmetro da tubulação, e sim verificar com esse diâmetro já pré-definido na rede. Então, acionando o comando verificação, relatório, vazão mínima, vou selecionar os tubos e conexões que fazem parte da verificação, teclamos Enter e selecionamos a conexão de partida. O Prohidráulica vai buscar o caminhamento da ligação da caixa, ou reservatório de incêndio, ao ponto onde identificamos a existência do hidrante. Então, nesse caso, foram encontrados os hidrantes assinalados na tela. Podemos continuar. Logo depois, visualizamos o caminhamento para o primeiro hidrante. Teclamos Enter. Para o terceiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto hidrante. Localizado o caminhamento, teclamos Enter para finalizar. A letra para marcação dos trechos, então vou utilizar a partir da letra A. A nossa instalação que foi elaborada em 3D, onde aí se deseja calcular, para o nosso tipo de edificação, 2 hidrantes de uso simultâneo. Então, conforme os limites de velocidade da norma, coeficiente de descarga, a perda de carga no esguicho, se desejamos considerar, clicando em OK, foi verificado que os hidrantes gripados na tela são os mais desfavoráveis. Clicamos em Sim para continuar. Geralmente aí são os 2 mais próximos, da nossa instalação do reservatório. E assim obtemos o resultado, onde aí é informado a necessidade da instalação de uma bomba de pressurização, gerando o relatório. Salvamos aí a memória, habilitando o cálculo com a bomba de pressurização. Se desejar, no nosso caso, não tem necessidade, porque a reserva técnica de incêndio, conforme ali as instruções, ela é tabelada. Mas, se quiser comparar esses resultados, você pode aí, então, habilitar o cálculo da reserva técnica de incêndio, considerando um tempo de combate de 60 minutos. Se não, é só desabilitar, clicando ali em não,
e ele não vai calcular a reserva técnica de incêndio, né? Você posteriormente preenche com a informação lida lá na instrução técnica do Corpo de Bombeiros. Então, configurado, a altura manométrica total, rendimento do motor, né? Essa informação ele já puxou do cálculo hidráulico realizado anteriormente. Dando um OK, ele vai gerar a memória de cálculo no bloco de notas no arquivo TXT, onde aí podemos visualizar, né, os dados que foram usados para a realização do cálculo hidráulico e, nesse caso, né, considerando os parâmetros que a gente aplicou lá na conexão dos esguichos reguláveis. Então, a característica que a gente aplica, né, naquele ponto é considerado, né, conforme aí as instruções para esguicho regulável. Realizado o cálculo, poderá gerar também a planilha com o cálculo hidráulico. Nesse caso, requer a instalação do Excel, onde deverá habilitar o conteúdo e, dessa forma, visualizar um resumo daquela memória de cálculo hidráulico em Excel. E ao clicar em nomear trechos, podemos visualizar, né, aí a realização do cálculo dos dois hidrantes mais desfavoráveis.